Nessa edição do programa Argumento, nós vamos fazer uma reflexão sobre a qualidade das políticas públicas, dos serviços públicos oferecidos ao cidadão e a sua relação com o orçamento da União, bem como com as emendas parlamentares. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Rosarildo Cavalcante. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Esse foi um tema, inclusive, que fez parte de pronunciamento seu dessa semana aqui no Senado Federal. A gente vê o povo indo às ruas pedindo um melhor aproveitamento do dinheiro público, execução dessas políticas públicas, e elas estão relacionadas com atividades que acontecem aqui na casa que nem sempre são tão visíveis, né? Isso. Diz para nós, senador, qual é a importância da... Nós estamos vendo na Comissão Mista de Orçamento agora a impossibilidade de votar a lei de diretrizes orçamentárias, porque os parlamentares estão pleiteando que suas emendas elas passem a ser impositivas. Traduz para o nosso telespectador a importância disso para atender as demandas da rua, né? Pois não. Na verdade, a história do parlamento no mundo tem a ver exatamente com a questão do orçamento. Na época das monarquias, foi criado o parlamento para que o parlamento definisse o orçamento de como é que os reis iam aplicar o dinheiro que era recolhido de todo mundo. Mas a coisa aqui no Brasil nunca funcionou direito e vem piorando, porque na medida em que, por exemplo, o orçamento vem para cá, e a gente vota o orçamento depois de uma porção de discussão, vota o orçamento e cada parlamentar apresenta uma emenda, por exemplo. E o conjunto dessas emendas nunca representaram cerca de 14% do orçamento da União. E ainda assim, fica ao bel prazer do Poder Executivo, desde quando começou a funcionar assim, liberar ou não liberar a emenda. Quer dizer, não existe critérios rígidos para dizer as emendas têm que ser liberadas nesta prioridade e tal. Então, essa atual reivindicação da comissão de que pelo menos as emendas sejam impositivas, isto é, não dê ao Poder Executivo o direito de mexer ou de liberar quando quiser. Ou decidir sobre a liberação. Ou decidir sobre a liberação, porque isso torna, inclusive, o nosso trabalho muito subalterno ao Poder Executivo, porque o parlamentar aprova a emenda e aí tem que fazer uma longa peregrinação para liberar a emenda. E sempre as emendas parlamentares são deixadas justamente para esse momento, para negociar, para não sei o quê, ou se o partido apoia ou não apoia a base. Então eu acho que até devia haver o interesse do próprio governo federal, da presidente Dilma, de que o ideal seria que todo orçamento fosse positivo. Quer dizer, uma vez aprovado o orçamento, o Poder Executivo iria executar como foi aprovado. E aí eu vou pedir para o senhor deixar que eu interrompa o seu raciocínio pelo seguinte, só para frisar o seguinte: seria um orçamento que deveria ter mais a cara da sociedade, pois se o parlamentar representa um Estado e representa o cidadão, então, no trabalho dele de campanha, ele observou que é a vida daquela região, daquele cidadão. Talvez ele tivesse mais autorizado ou mais legitimado a elaborar esse orçamento de acordo com a expectativa da sociedade, né? Exatamente, porque o governo manda, na verdade, duas leis. Uma no primeiro semestre, que é a lei de diretrizes orçamentárias, que traça as diretrizes para a elaboração do próximo orçamento. Já aí, os parlamentares incluem, emendam algumas coisas para atualizar e melhorar o orçamento. Agora, por exemplo, a Câmara está reivindicando uma coisa que no Senado nós reivindicamos muito tempo, que todo orçamento fosse positivo. Agora está apenas pedindo que as emendas sejam positivas, isto é, não sejam fruto do desejo ou deste ou aquele ministro, ou enfim, do Poder Executivo. Que o parlamentar tenha uma garantia de que o que ele se comprometeu com o cidadão, ele trabalhou, conseguiu articular, empenhou, conseguiu reservar aquele montante para aquele compromisso, que isso seja respeitado. Exatamente, porque, como você falou, se nós representamos, os deputados representam a população diretamente, nós representamos os estados, os senadores, então ninguém mais propriedade pode cuidar, por exemplo, dos assuntos regionais e locais do que os representantes desse povo. E se esse orçamento, primeiro,
não é impositivo. Segundo, vem, digamos assim, elaborado por um grupo de iluminados dos diversos ministérios que muitas vezes nem vão na região ou no estado para ver o que é prioridade ou não, quer dizer, um planejamento feito à distância. Então, eu entendo que é preciso sim que nós tenhamos, se não, que o ideal seria todo o orçamento impositivo, pelo menos as emendas sejam impositivas. Traduzir esse impositivo quer dizer o seguinte: uma vez aprovado, o governo vai ter que liberar dentro daquele. Ele pode até eventualmente alterar, mas ele tem que mandar uma mensagem para o Congresso novamente apreciar qualquer alteração, como de resto no restante do orçamento. Porque, em outras palavras, essa aprovação das emendas impositivas daria ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, mais autoridade e mais propriedade para poder realmente atender aos reclamos das suas regiões, dos seus estados e a população que, de fato, sabe aonde é que o sapato está apertando. Em última instância, atenderia à expectativa da população que está demandando por um serviço público que não está acontecendo a contento. Exatamente, até porque, por exemplo, nenhuma instituição ou organização popular manda, por exemplo, para o Ministério A ou B sugestões de inclusão manda para os parlamentares. Sim. E somos nós que promovemos reuniões, visitamos órgãos como universidades, institutos federais de educação e prefeituras, e vemos realmente onde é que está pegando mais, tem mais urgência para nós colocarmos o recurso. E aí, mesmo assim, se continuar desse jeito, sem ser impositiva, realmente é muito ruim para o Congresso Nacional, é muito ruim para a democracia brasileira e pior para a população dos nossos estados. Senador, eu não gostaria de terminar a nossa entrevista, eu queria aproveitar a sua presença aqui, pedir um comentário. A última vez que gravamos, falamos sobre essa questão da importação dos médicos. Médicos que vêm de outros países para atender uma demanda que é a da saúde, que está em crise aqui no nosso país. Mas depois disso, algumas medidas, protestos, critérios foram adotados desde que a gente conversou. Como é que o senhor está vendo essa situação atualmente? Eu entendo que... O senhor falou do perigo da gente importar esses médicos sem nenhuma triagem. O risco que a população corre. O médico brasileiro que for trabalhar em qualquer país, ele tem que passar pelo um exame de revalidação do diploma. E estudando lá fora para trabalhar aqui também, também, não é? Também, porque ele fez um curso em outro lugar. Isso é uma coisa internacional. Agora, não há como entender que, por exemplo, queira se resolver o problema da saúde, que não é a questão do médico, o problema da saúde, é a questão da estrutura de rede de saúde. Quer dizer, você, por exemplo, tem municípios que não tem um posto médico, tem regiões de municípios que não tem nenhum posto médico, e tem sedes de município que não tem hospital, e quando tem, é um hospital mal equipado, mal mantido. Então o médico, ele, mesmo que ele tenha um salário maior, ele termina não querendo ir para lá, para não expor a sua reputação e não pôr em risco a vida das pessoas. Então o que a gente precisa, no meu entender, não é simplesmente abarrotar de médico, porque a saúde não é só o médico. O que nós vemos, inclusive, nas televisões e quando vamos a algum hospital público, é o quê? Pessoas no corredor. Uhum. Significa pessoas no corredor por quê? Porque não tem leito suficiente. Pessoas que precisam ir para a UTI, que tem que ficar esperando fora da UTI, porque não tem vaga na UTI. Então, o que acontece é que a estrutura física, os equipamentos, os meios de diagnóstico e os outros profissionais também da saúde. Por exemplo, o médico às vezes chega num município do interior que tem um hospital, mas não tem uma enfermeira de curso superior, ele não tem um bioquímico para fazer diagnósticos, não tem, enfim, sequer um aparelho de raio-x. Então é preciso ver que saúde não é o médico só. Saúde é um conjunto, e principalmente a estrutura onde o médico vai trabalhar. E pelo visto, pelo andar da carruagem, não estamos indo no sentido de conseguir superar esse desafio. Eu considero que sim. Do jeito que estão aí tanto os vetos ao ato médico quanto o programa Mais Médicos, estão querendo apenas, eu entendo como se fosse assim, querer botar um bode na sala e dizer que, olha, está
estava melhor, tal, vai ficar melhor. Eu entendo que a gente precisa pensar, discutir seriamente essa questão da saúde. Eu já estou no meu final do meu segundo mandato de senador, tenho discutido e apresentado projetos muito nesse sentido e tenho batido numa tecla, que o problema da saúde não é falta de dinheiro, é falta de boa aplicação do dinheiro, de gestão e de fiscalização da aplicação desse dinheiro. Por que nós temos hospitais que não são particulares, como o Saga Kubitschek, que é um hospital público? De excelência. De excelência. E vive como? De emendas parlamentares e de alguns recursos que o governo coloca. Mas é um hospital de primeira linha. Caímos de novo na questão da emenda. Exatamente. Não é? Abrimos e fechamos a questão, a importância do orçamento nesse Exatamente. momento. Então, por exemplo, eu sou médico. É evidente que eu coloco todo ano, até porque tem um percentual das nossas emendas também, que obriga a aplicar no Fundo Nacional de Saúde. Sim. Já tem, quer dizer, as nossas emendas já tem esse direcionamento. Fora isso, nós colocamos também para equipamento, para hospitais. Agora mesmo nas emendas do ano passado eu tenho colocado para vários municípios e tem umas condicionantes sempre. O certo é o seguinte, o diagnóstico da saúde, para curar a saúde no Brasil, não é só mais médicos e qualquer médico. Você tem que pensar que o médico ele tem a obrigação de curar ou pelo menos de aliviar o sofrimento das pessoas. Se ele vai para um lugar onde ele não pode fazer nenhuma dessas coisas, ele está sendo realmente... Se for bom médico, não vai querer ir. Não vai. Tá certo, senador. Agradeço a sua presença, seus esclarecimentos que ajudam a gente a entender melhor o funcionamento e a importância da casa, né? Obrigado. Muito obrigada. A você que nos acompanha também, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Roma. E se você quiser participar, acesse www.senado.leg.br/TV ou ligue 0800 61 22 11, ligação gratuita. Até a próxima.